obrigado por acompanhar o Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. Nosso tema hoje é educação. Vamos falar sobre como preparar alunos para um futuro que é incerto, né? Inteligência artificial, tem tanta profissão que a gente fala, poxa, vai sumir, né? A gente fala não, os especialistas dizem que até assessor jurídico, contador, né, daqui a alguns anos não vão existir. Até 2030, alguns especialistas defendem isso. Até a minha profissão de jornalista, eles falam que vão sumir. Eu espero ir me adaptando. E essa juventude que está aí, né? Como é que a gente prepara uma escola que seja mais condizente com este futuro que está cada vez mais perto da gente? Às vezes assusta, né? Mas não é para assustar não, porque eu convidei dois especialistas que vão nos ajudar com este tema. A Bartira Almeida está com a gente, ela é a fundadora, criadora e presidente do Instituto Ponte. Obrigado por sua presença, Bartira. Obrigado você pelo convite, poder dividir ideias aqui no seu programa. Bartira, diretamente do Espírito Santo, daqui a pouco ela vai resumir a história dela, que é muito legal, muito interessante. E para entender também como é que o nosso cérebro pode se adaptar a esses novos tempos, pandemia, né? E como eu falei, inteligência artificial, tudo mudando muito rápido, eu convidei o nosso Alexandre Rezende, ele é neuroeducador. Obrigado mais uma vez por participar com a gente, Alexandre. Prazer é meu, Jeremias. É sempre um prazer muito grande participar e trocar ideias aqui e contribuir, né, para a nossa querida educação, né? Precisamos lutar sempre pela nossa educação para melhorar cada vez mais. Pois é, você falando nisso, eu me lembro que, acho que eu citei da outra vez, na Coreia do Sul, a molecada querendo estudar até 1h da manhã e o governo falou assim, não, vocês têm que estudar até meia-noite, tá? Fazer os cursinhos, a gente vai parar. Eu acho que no Brasil, a gente está faltando apertar o botão certo para a gente poder utilizar essa massa de jovens que a gente tem da melhor forma possível. Por isso que eu convidei a Bartira, porque a Bartira, um dia, ela sonhou alto e falou, eu quero trabalhar com jovens. Principalmente, eu não sei se queria que vocês falassem resumidamente, Bartira, a sua história, o que é o Instituto Ponte, como é que você está mudando a vida dessa juventude aí no Espírito Santo? Eu gosto de relacionar o trabalho do Instituto Ponte, explicar com o futebol. No Brasil, nós temos inúmeros jogadores que são melhores do mundo. Ronaldo, Romário, todo mundo sabe dizer um que ganhou o troféu melhor do mundo. E ninguém sabe dizer o nome de um brasileiro que ganhou um prêmio Nobel. Sabe por quê? Porque no Brasil, até hoje, ninguém nunca ganhou um prêmio Nobel. Então, assim, aqui, 200 milhões de habitantes, só nasce quem tem talento para futebol. Inteligência diferenciada, não nasce ninguém. Lógico que não. É porque no futebol, em cada campo de várzea, a gente tem um olheiro, pega aquele menino, fala, esse aqui é talentoso, coloca para jogar com os melhores, e depois fala assim, para ser melhor do mundo tem que jogar lá na Europa. E assim ele vai treinando com os melhores, e fizemos vários jogadores melhores do mundo. E o que o Instituto Ponte quer fazer é a mesma coisa na educação. Talento está em todo lugar. Então a gente vai na pública, pega os alunos talentosos, oferece para eles um ensino em que eles se sintam desafiados, em que eles possam sonhar mais alto, trabalhe umas competências junto com eles, coloque eles juntos, eles adoram estar juntos, eles se acham iguais, o que na escola pública se sentia diferente, e assim ele segue a caminhada dele. Então esse que é o principal trabalho do Instituto Ponte, é dar a oportunidade de uma educação de qualidade para o jovem talentoso de uma família de baixa renda. Muito legal. O Instituto Ponte está no Espírito Santo, atende quase 170 crianças atualmente, pelos números que eu vi, e faz o nome é isso, é a ponte, a conexão entre aquele menino que está lá numa comunidade, tem os critérios, daqui a pouquinho você pode falar, tem que ganhar até um salário mínimo e meio, mas que ele tem muita vontade de crescer, muita garra, então o Instituto dá essa oportunidade. Professor, a Bartira falou sobre o olheiro do futebol. Você acha que o professor também podia ter esse olhar diferenciado, e os pais também, né, para identificar essas nossas habilidades, essas nossas potencialidades? Com certeza. Eu queria parabenizar a Bartira pela analogia, eu achei fantástica, perfeita a analogia.
O jogador de futebol tem aqueles olheiros que vão falar, aquele é bom, né? Vai pegar exatamente aquele. E nós, professores, fazemos isso todos os dias em sala de aula, só que a gente não conta para ninguém, a gente fica para a gente. Então, todo professor sabe que tem alunos que são diferenciados, tem alunos que estão se destacando, e muitas vezes, até dependendo da situação, a gente se omite, fica quieto. A gente, às vezes, até faz um elogio ou outro, mas aquilo não é colocado para frente. E isso é uma iniciativa extremamente importante, né? Como a Martina colocou, eu achei espetacular. Temos que olhar para o cérebro e para aqueles que se destacam realmente. Infelizmente, não temos nenhum prêmio Nobel, tá? Embora eu sou do meio científico, né? Eu sou neurocientista de formação, eu tenho tanto mestrado e doutorado na área, e eu vejo pesquisadores brilhantes na área, pesquisadores que às vezes vieram de escola pública, fizeram uma universidade pública e se destacam bastante no meio, só que muitos deles não conseguem achar o respaldo aqui que merecem dentro do Brasil, e muitos foram embora. A Suzana Herculano Rangel, uma neurocientista brilhante que o Brasil tinha aqui na Federal do Rio de Janeiro, hoje ela está nos Estados Unidos, e se ela pode ser uma forte candidata a um prêmio Nobel, por exemplo, e ela vai dar o nome para os Estados Unidos, porque ela está produzindo lá agora. Então, olhar para o cérebro do aluno, olhar para aquele aluno que se destaca e levantar esse aluno e se destacá-lo para a educação é algo assim que é essencial. Nós, professores, temos que ser ferramentas, temos que ser olheiros para os nossos alunos e para poder estimulá-los a crescer cada vez mais. Professor, continuando um pouquinho com você, ontem eu fui falar com uma especialista, eu falei, vou fazer um programa, me dá umas ideias aí. E ela me falou tanta coisa que eu falei para ela, por exemplo, progressão continuada. Ela falou, olha, Sim. Não é ruim, porque o aluno, muitas vezes, ele tem que se ele fica muito distante digamos, da idade dele, vai piorando. Então, assim, é bem complexo o assunto. Mas o que é um ambiente? São tantas variáveis. Assim, o que é o que a gente pode dizer que é uma receita do bom aprendizado? O que é que pesa? A questão desde a alimentação, a questão de em casa o pai incentivar, essa questão de ter a mesma idade, enfim. Olha, a definição da aprendizagem é justamente um processo que ele ocorre onde nós somos experimentadores do ambiente. Enquanto estamos no ambiente, nós experimentamos o ambiente, fazemos as nossas sensações, temos os órgãos do sentido, a visão, a audição, o olfato, gustação e tato. Todos esses órgãos estão trabalhando para que possamos gerar experiências no ambiente, para adquirir essa experiência e modificar o nosso comportamento. Essa é a base, né, a base vamos falar, da aprendizagem em si. E, logicamente, as memórias estão intercaladas nesse processo, né, onde nós vamos pegar esse processo de aprendizagem, essas redes neurais que são geradas, elas precisam ser reforçadas para que elas possam ser armazenadas e, logicamente, recuperadas no momento adequado. Né, a progressão continuada, eu tenho as minhas ressalvas dentro da progressão continuada, porque você fala, o aluno vai progredindo, ele vai passando, mesmo às vezes sem ter condição. Eu acho que o processo da aprendizagem, logicamente, os processos de alimentação, ambiente de casa, né, todo cuidado, né, então, essas condições interferem bastante nos processos de aprendizagem, nos processos até de desenvolvimento de inteligência, mas algo primordial é a qualidade do ensino. É o que temos que levar para o aluno e o trabalho que fazemos para que ele possa realmente assimilar de forma efetiva os conteúdos. Se eu passo esse aluno e vou empurrando para respeitar justamente as janelas de aprendizagem, né, como a gente vê, existem períodos, janelas de aprendizagens que, uma vez respeitadas, você tira o melhor desse aluno, né? Isso que é o ponto, que é o que diz as janelas de aprendizagem. Se eu obedeço isso e vou lançando esse aluno ano após ano, até, por exemplo, o 9º ano, como acontece, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem esse processo, né, em escolas públicas, às vezes aí a bomba estoura no ensino médio, porque aí a base que devia ter sido construída e ter sido não só construída, mas consolidada de forma efetiva, vai falhar lá na frente. Eu percebo todos os anos, eu trabalho no ensino superior atualmente, eu trabalhei no ensino básico por 17 anos, atualmente eu trabalho em graduações, pós-graduações, e eu trabalho com primeiro-anistas de graduações, e eu percebo falhas que vêm lá de trás. Então, o processo de aprendizagem, a base, eu sempre falo, a base é
Você produzir algo para o aluno que realmente faça entender aquilo que você quer passar, respeitando toda a sua história, tudo aquilo que ele traz para dentro da sala de aula, ou seja, buscar aquilo que ele tem de essência, as palavras que ele está acostumado, então falar de uma forma mais assertiva. Isso vem de Confúcio, filósofo chinês. Ensinar de acordo com a capacidade do aluno, respeite as capacidades, explore essas capacidades e vai elevando o nível desse aluno aos poucos, para que ele possa se empolgar, para que ele faça o trabalho pós-aula depois de ter entendido. O trabalho pós-aula, ele gera realmente o aprendizado, porque reforça aquele primeiro momento, e para, claro, ocorrer a fixação. Então a base neurobiológica não tem como fugir muito disso. Né? E, logicamente, dentro desses processos que a gente fala de estudo, a elaboração em cima, né? A gente leva o conteúdo para o aluno, repete algumas vezes e faz com que ele gere situações que elaborem em cima. Isso vai construindo as redes neurais, essas redes que devem ser exploradas, utilizadas, para que ele possa raciocinar de forma adequada, ter abstrações, que é algo muito profundo dentro da área da neurociência. Né? Ter abstrações é muito complexo. Né? E tudo isso nós devemos gerar condições para eles, empolgar esse aluno para que ele possa realmente avançar nível após nível, né? Não apenas ir conduzindo esse aluno, né? Para que ele vai passando ano após ano e às vezes aquele conteúdo que tem que ser efetivamente consolidado acabe ficando, vamos falar, o solo um pouco frouxo, né, podendo até cair essa casa que ele quer construir ou esse prédio que ele está construindo na sua carreira de estudante. Você sabe, Bartira, que você estava falando aí de um olheiro de futebol, eu me lembrei da infância, vocês não, porque já pegaram outra época, mas só tinha futebol e eu era do último time, então assim, no máximo eu era o melhor do último escolhido. Então, assim, era muito frustrante. Não tinha basquete, nada. Quer brincar, no intervalo, aliás, da educação física, né? Mas é bom porque eu ia namorar e me desenvolver em outras áreas, né? Ô, Bartira, me fala uma coisa. Você tem a pretensão ou acha que pode mudar a cultura que nós vivemos no Brasil de ter ícones, heróis, ou algum sentido de que as comunidades, as crianças olhem e falam, eu posso ser um cientista, eu posso ser um grande empreendedor, né? Não apenas um jogador de futebol. E você acha que isso faria diferença? Eu acho que eu não tenho a coragem de dizer que eu vou mudar a cultura do Brasil. Acho que cultura do Brasil mesmo vai ser mudado quando o ensino de qualidade for para todos. Quando a gente tiver os índices do IDEB, quando fizerem um ranking de educação, o Brasil estiver no topo, sem precisar virar a lista de trás para frente. Mas eu tenho muita convicção que eu vou, de fato, mudar a vida de todos os alunos que passam pelo Instituto Ponte e de todas as suas próximas gerações. E eles são exemplos na comunidade onde eles vivem. Tem relatos muito interessantes. O nosso projeto tem parceria com as melhores escolas com nota do Enem do Espírito Santo. As 10 melhores do Enem aqui, nós colocamos os nossos alunos em parceria. E tem depoimento só deles colocarem um uniforme novo e sair na sua comunidade para pegar o ônibus, as pessoas já olham para eles com mais respeito. Eu acho que a gente está levando para esses meninos novos exemplos. É um novo ciclo, coisas que eles não têm acesso. E isso faz eles entenderem que o mundo também é para eles. Então, a mudança de cultura vai ser feita quando o ensino da escola pública realmente estiver em outro patamar. Mas eu não tive coragem de ir para o serviço público, mas eu tenho certeza que aquelas estrelas que estão comigo, elas, a próxima geração e os familiares vão ter os horizontes bem ampliados. Aquela família que você vê que a pessoa nem terminou o ensino fundamental, o filho agora está no INSPER estudando engenharia da computação, mecatrônica, a outra passou na segunda fase ali da Unicamp para fazer medicina. Então, virou médico. A sua próxima geração
vai ser bem diferente daquela inicial que você teve. Você sabe que eu falei da minha infância aqui, eu me lembro que eu estudei, eu estava acho que na 8ª série, sei lá, 7ª série, e eu fui fazer Senai, a gente levantava 4h30 da manhã na cidade de Sumaré e ia até Campinas, né? O professor deve conhecer a região para chegar às 7 horas. Quando eu cheguei no Senai, eu encontrei um outro ambiente, era o sistema americano, a gente mudava de sala, e era tudo limpo e organizado. Eu falei, meu Deus, ali em 2 anos eu aprendi tudo que eu não aprendi em 4 anos na escola pública, infelizmente tinha muita greve, enfim, muito problema, né? Mas eu queria que você falasse também em relação à questão da garra, né? O ambiente é super importante e a gente espera do poder público sempre essa questão. A garra, no sentido, até a gente conversava sobre um livro, né, de uma psicóloga americana, ela falou, olha, a garra é a capacidade de você manter um objetivo por um longo tempo, né? Por isso que eu acho que quando as crianças falam, eu quero ser médico, isso aí já tem garra, porque eles sabem que vai demorar o negócio, né? Como é que você analisa critérios para escolher essas crianças aí nas comunidades? A gente está com certeza um dos principais critérios nossos quando o aluno é selecionado. A família tem no máximo um salário mínimo e meio de renda per capita, ele está na escola pública e o menino, a gente fala assim, ele tem que querer muito. O fato dele querer, ele não vai parar na primeira dificuldade que existirá. O fato dele querer, ele vai ver um leque de oportunidade e ele vai falar, nesse programa de empreendedorismo eu não estou muito interessado, mas nesse aqui de TED Talk eu estou interessado. A gente vai oferecendo um leque de oportunidades que ele pode, de alguma forma, se encontrar, como você não era do futebol, mas poderia ser de outro esporte, e isso leva ele a correr atrás. E eu acredito muito naquele que corre atrás. Então, a garra realmente é um fator muito importante para você não desistir. Mas eu também acho que ela pode... A gente trabalha um pouco. Não adianta só o menino... Eu não tenho a ilusão, diante de todas as dificuldades, botou no instituto, oferece que ele vai. Na loteria genética, eu falo que na loteria do CEP, eu fui sorteada. Eu nasci numa família que dá muito valor à educação. Na minha família teve muito amor. Minha mãe foi a única mulher da turma de engenharia. Então eu tive na minha casa muitos bons exemplos o tempo inteiro. E eu confesso, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas de mais vulnerabilidade, eu não tinha noção dos problemas. Então, às vezes, você tende a achar, não, ele não está querendo. Não é que ele não está querendo, a desigualdade é um pouco maior. Então, ele precisa um pouco mais do acolhimento. Ele tem uma casa que ele está no Instituto Ponte, não todas as famílias, mas tem algumas que falam, você não vai chegar a lugar nenhum, não entendo porque você está lá. E a gente tem que falar, não, as oportunidades estão aí, você é capaz sim. Então, assim, a garra do aluno é muito importante, mas a gente também tem que entender que em certas classes sociais, a gente também precisa ajudar em alguns outros critérios para que ele se sinta bem, para que ele acredita nele, para que ele possa usar o potencial que tem. Professor, fique à vontade se quiser complementar. Mas eu queria... o que ela disse, se eu for pegar tudo que foi dito agora no nível neuronal, o aluno ele só vai se motivar ou ele vai se mover para algo, para buscar algo, se ele ver significado. Tem que ter algo, tem que ter o significado daquilo. Se o cérebro não entender que aquilo que ele vai fazer, ele vai ter uma recompensa, nós temos um sistema de recompensa cerebral, né, que é o chamado sistema mesolímbico, né, um sistema que envolve até o neurotransmissor do prazer, a dopamina. Quando esse circuito ele é ativado, realmente, nós nos movemos em direção daquilo que queremos. Existe uma estratégia, eu criei uma estratégia, isso na época que eu era até professor de cursinho pré-vestibular, e eu falava para os alunos assim, onde você quer estar?
Eu perguntava isso para eles. Muitas vezes eu trabalhava com aquela primeira turma a maioria que é medicina, né? Estão estudando para medicina, e eles buscam com unhas e dentes isso. E aí eu falava assim, tá, onde você quer passar em medicina? Perguntava para eles. A pessoa respondia para mim, qualquer lugar. Eu falei, que qualquer lugar? Não existe a universidade de qualquer lugar. Você precisa me dar um nome. Você precisa descobrir onde você quer realmente estar. É na USP, é na Unicamp, é na PUC, é na Unesp, é na Unifesp? Aonde você quer estar? Que local você quer estar? E você vai buscar isso com unhas e dentes. Aí ele fala, mas como eu vou fazer isso? Então você precisa saber olhar para o local correto que vai te levar até lá. Porque o aluno tem uma ilusão. Eu vou passar o ano inteiro estudando e eu vou ter que fazer uma prova para passar onde eu quero. E não é assim que funciona. Quem que, por exemplo, se motiva para fazer prova? Eu vou ficar 4, 5 horas sentado com concorrentes do meu lado, no período que é calor, né, está quase chegando já o verão, às vezes já é verão, é extremamente desconfortável. Que cérebro que se motiva para esse momento? Não, nós temos um cérebro que é capaz de se projetar num local que ainda não estamos. E se nós trabalharmos isso, hoje temos internet, temos vários recursos que faz com que alimente o seu cérebro e faça você se transformar naquilo que você quer estar lá na frente. E você gera ativações efetivas dos circuitos motivacionais, os circuitos de recompensa. E você se enxerga lá o local onde você quer estar. E isso sim faz você se motivar, faz você gerar resiliência, que é a palavra às vezes, infelizmente, às vezes, para muitos alunos tem uma dificuldade, né? A pessoa conhece a primeira dificuldade que é desistir, mas não, a desenvolver resiliência para suportar toda aquela trajetória, superar os desafios e fazer com que ele consiga chegar lá. E aí o gosto que ele vai sentir. Aí nós trabalhamos, né? A gente faz aquele trabalho no sentido, olha só, você ralou, não ralou? Olha onde você chegou agora. Qual é o próximo passo? Eu falo aos alunos da faculdade, onde vocês querem estar depois de formados? Aonde? Ah, qualquer lugar. Não existe este lugar. Qualquer lugar não existe. Você tem que ter aquela empresa, aquele hospital, ou não importa o local, mas você precisa estar de olho naquele ponto que vai realmente te motivar. Então você tem um aluno carente, que está ouvindo direto na cabeça dele. Você não vai conseguir. Olha o desafio, Bartira, que você tem agora, que você tem que trabalhar isso, reestruturar, ressignificar isso, porque os alunos chegam com crenças, e essas crenças têm que ser ressignificadas. Olha o desafio, e olha que desafio, que coisa linda, né? Isso aí é fantástico, esse tipo de movimento. Você ressignificar uma crença que ele não é capaz, e falar para ele, você é, e você vai ver a hora que você chegar lá, que delícia que é. E aí você vai olhar para o próximo passo, para você chegar ainda mais longe. Que é isso que nós temos que fazer, nós professores, nós educadores, essa é a nossa função. Olhar para esse aluno, um aluno que tem um cérebro ativo, um aluno que tem a circuitaria como qualquer outro qualquer, não estou falando de necessidades especiais, nada disso, mas qualquer pessoa padrão em condições normais, você pode explorar essas vias, fazer com que ele possa chegar cada vez mais longe. E é isso a nossa função. É isso que eu acredito piamente, assim, para a gente poder gerar uma educação cada vez melhor. Mas o Alexandre... A gente vai ter que chamar um psicólogo, porque não é fácil não. Eu vi um filme que chama, numa série que chama Lucifer. Ele tem o poder de olhar e para as pessoas falar, o que você quer ser? Todo mundo quer ser presidente, o astro pop, o novo Bill Gates, né? Só que eu acho que, Bartira, quando você pergunta para o aluno, eu acho que o cérebro, o professor, ele fala assim, eu quero isso. Mas para chegar lá, será que eu vou ter garra? A gente mesmo começa a se sabotar e fala, não, isso aí acho que não é para mim. Então, o ser humano é bem complexo, Bartira. Diga, falei demais, pode falar. Não, ele estava falando das crenças. Eu já vi o depoimento de um aluno em que ele mencionou que na comunidade dele, quem faz ensino superior é preguiçoso. Porque você tem que trabalhar para ajudar a família. Então, se você não quer nada, vai fazer curso superior. Porque estudar é para rico. Eu ouvi isso na minha infância muito, muito. E eu acho que isso é uma crença que limita muito. E aí a gente cai naquela questão ali que o professor pode até comentar, que eu falei da psicóloga Carol Dweck, né? Ela fala da mentalidade do crescimento e da mentalidade limitada. Eu acho que é um pouco isso, né, Bartira?
acho que a cultura limita o nosso potencial, né? Então, tem muitas coisas que eu não tinha noção. Por exemplo, eles não conhecem a cidade. Do mesmo jeito que a gente não frequenta a comunidade onde ele mora, ele não frequenta o parque do lado da minha casa. Nosso recurso é sempre para botar mais aluno. No primeiro ano, eu queria fazer uma festinha de final de ano. A gente não tinha recurso, aí eu falei, vou conseguir no dia da semana um clube de graça, cada um leva um lanchinho e assim está feita a festa. Eu levei um patrocinador no Instituto. Todo o recurso do Instituto não tem nenhum recurso público, todo ele é feito de pessoas físicas e jurídicas que acreditam que vale a pena investir na educação. E aí fiz uma brincadeira simples com a caixa de sapato. Qual lugar mais longe que você já foi? Aonde você queria conhecer? E o que o aluno respondeu, ele queria conhecer o parque do lado da minha casa, que é gratuito. Eu queria falar assim, pelo amor de Deus, você desce do ônibus e entra. Mas não é comum, aonde ele mora, frequentar o parque do lado da minha casa. Então, assim, a gente tem que mostrar para eles que a cidade pertence a eles também, igual pertence a mim. Então, a questão da cultura, acho que a questão, assim, eu sou engenheira, entendo muito pouco de educação, tenho 8 anos nessa jornada, só estou falando, não tenho estudo na área, eu estou simplesmente falando da experiência que eu vivi. Estou até meio intimidada aqui com o neurocientista no painel. Mas, assim, do que eu aprendi, eles precisam de exemplos. Não adianta a escola ter melhor estrutura, o que precisa é do bom professor. Eu tenho vários alunos que eles mudam de escola, enquanto um professor bom, ele quer virar biólogo porque ele amou o professor de biologia e ele está fazendo um podcast. Você leva pessoas para conversar com eles e eu aprendi que quanto mais perto da idade deles, ou se eles tiverem saído da mesma condição social deles, eles falam, poxa, se ele chegou, eu também posso chegar lá. Então, você poder dar referências, ampliar essa cultura para o menino que já tem nele a garra, ele tem um talento, ele só precisa, sim, dessa oportunidade para ele desabrochar. Então... Entendi. Ô, Martina, salvo engano, tem uma deputada federal que passou pelo Instituto, é isso? A Tabata, ela veio como convidada para inspirar os alunos. Ela não tem nenhuma relação com o Instituto Ponte, mas a gente traz várias pessoas para dar exemplo. E a Tabata a mãe dela bordadeira, ela achava que ia ser bordadeira, teve um olheiro que achou a Tabata, foi para uma escola que aumentou o sonho dela, foi para Harvard e voltou. E hoje, realmente é uma pessoa que está no Congresso para melhorar o ensino básico. Ela tem essa plataforma de melhorar o ensino básico, que é uma plataforma assim, que eu vejo ela defender como poucos na casa. Professor, hoje eu passei aqui, saindo da minha casa, aqui na capital paulista, e eu vi uma placa, acho que eu estava com esse tema na cabeça, e estava assim, Sistema X de ensino. A gente sabe que às vezes são escolas que fazem cursinho, e eles implementam, e uma escola particular implementa aquele sistema. O senhor acha que, diante dos desafios, porque a gente tem um desafio aí até 2040, mais ou menos, a gente vai ter essa janela demográfica dos jovens, né, que nem China vai ter esse problema nas próximas décadas, porque lá eles têm a limitação do número de filhos. Então o Brasil está nesse período bom, até 2040, só que aí em 2040 também o número de idosos vai se igualar e eles vão seguir reto. Então a gente tem essa janela boa demográfica. E a gente tem esse desafio enorme com a inteligência artificial, profissões mudando, a educação. A gente teve aí recentemente a aprovação do Fundeb, deu um fôlego para a questão do financiamento, enfim. Mas a gente tem pouco tempo.
Poderia se criar um sistema de ensino, alguma coisa que fosse mais rápida para atender essas demandas, principalmente do ensino público, para que a gente pudesse, aí, talvez nas próximas 2 décadas, virar, como tantos países viraram, Coreia do Sul, China, né, Índia, enfim. A questão, assim, a questão muito importante, até eu fico muito feliz de ouvir, tem uma deputada que está realmente trabalhando para o ensino básico. Uma revolução na evolução atual no Brasil, tá? Eu já vou responder a questão do sistema, né, que você perguntou, mas se a gente fizer uma revolução, esse trabalho já foi produzido, né, se eu não me engano, pela Federal de Minas Gerais, já faz um bom tempo. Se nós fizéssemos uma revolução agora, para valer, para falar, agora o Brasil vai mudar realmente na educação, agora a educação daqui para frente vai ser outra. Nós só vamos ver resultados daqui 50 anos. Tá? Essa é a previsão para gerar a geração rodar realmente com qualidade e começar a ter filhos que vão continuar com esse sistema. Então esse já começa o primeiro ponto. Criar um sistema, eu falei, vamos criar um sistema nacional de ensino. Até é possível, mas eu acho que a base principal nós estamos ensinando o nosso aluno realmente a aprender? Será que nós, realmente, a estrutura que queremos que o Brasil tenha educacional, ela realmente ela vai fazer com que esse aluno aprenda a aprender? Enquanto isso não for virado essa chave, dificilmente isso aqui vai mudar. Porque primeiro que a educação básica é lá que está a fonte da mudança. É na educação básica. É na base que você modifica lá na frente. Não tem como fazer isso. Até agora, se você observar, nós tivemos um retrocesso, não retrocesso, eu não posso falar retrocesso, mas tivemos investimentos da frente para trás, não é isso? Do ensino superior e vai descendo. E agora que talvez parece que vai querer mexer alguma coisa na base, que a básica é a solução. Então, lógico, um sistema, como eu disse, sistema é legal porque o sistema ele direciona e tudo mais, mas quer ver, olha, deixa eu fazer um comentário só para você entender o que eu acho de sistemas. Eu trabalhei por muitos anos em sistemas, né? Sistema de ensino X, Y, Z. O sistema facilita muito a vida de nós professores, porque ela te dá prontinho aquilo que você vai ter que dar aula, e você implementa essa ideia e tudo mais, se você segue aquilo, tá tudo certo. O sistema, ele direciona o aluno para estudo, né? Então, você vai assistir essa aula, depois da aula você vai fazer tais exercícios como complemento daquilo que você viu, e à medida que vai avançando, você vai crescendo. Então, ou seja, a receita de bolo para o sucesso, quando nós trabalhamos em sistemas conteudistas, né, de conteúdos, né? Esses sistemas que eles prezam justamente que o aluno saiba muita coisa para que ele possa passar lá no vestibular. Então, é um sistema que é voltado para o vestibular e muitas vezes deixamos para trás a questão da cidadania, a questão de papel na sociedade, que é isso que é um outro ponto muito importante, que temos que construir, porque aí você começa a criar o que é ser um cidadão, o que é você estar realmente, o que é ser realmente patriota. Isso são valores muito importantes que precisam ser construídos à medida que nós vamos avançando, né? E são pontos muito importantes. Isso gera também a construção da nossa personalidade também como nação. Então, isso é muito importante. É fazer toda uma modificação, tá? Sistema, porque aí acontece assim. A pessoa passou na universidade porque ela estudou num sistema. Então, ela tinha aula, fazia tarefa e pronto. Fazia aula, fazia tarefa e pronto. Ela chegou na universidade, eu sou professor de fisiologia, né? Dou aula para curso da medicina, na PUC Campinas. E aí, eu tenho que dar um conteúdo para eles, às vezes em 2 horas aula, 1h40 mais ou menos, que equivale a 300 páginas de um livro, e ele vai ter que ler depois estudar essas 300 páginas. Só que não existe tarefinha que você vai fazer. Eu dei essa aula, você vai buscar um livro e vai ter que estudar. E aí tem uma coisa, eu conheço alunos que não sabem olhar no índice de livro. Tem aluno que não sabe olhar no grossalinho que tem lá no final para saber que aquela palavra está no meio do livro. Olha isso que nós estamos perdendo também. Então existem muitos problemas, né, que eu acho que temos que fazer ajustes em cima de ajustes e, logicamente, investir maciçamente na base para que a gente possa realmente mudar a educação no Brasil. Martina, a gente está caminhando para o final, pode falar sobre o que você quiser, mas me veio aqui à cabeça uma questão importante, que é a pandemia e o ensino online, o ensino híbrido, né? Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, acho que no Brasil todo, volta a aula presencial, mas às vezes não dá, enfim, depende da cidade. O que você acha que a pandemia, na questão
online, no ensino remoto, pode nos ajudar. Eu conversei com o secretário de Educação recentemente e ele falou, olha, Jeremias, a gente conseguiu colocar o Wi-Fi na zona rural aqui na cidade. E foi um grande avanço, porque o moleque está lá no meio do mato, mas ele está tendo o mesmo acesso de que um cara na capital, né? Só que a gente sabe que aqui em São Paulo, como é que funciona? A gente tem comunidades muito adensadas e o Wi-Fi não tem para todo mundo. Você tem lá na comunidade um menino que usa um celular, o pai sai para trabalhar, na volta ele empresta, ele baixou um vídeo e acabou os dados. Então essa é a realidade que a gente tem, né? Nesse mundo online, você acha que a gente pode aprender alguma coisa e usar isso daqui para frente, pós-pandemia, Bartira? Sim. Eu, aqui no Instituto Ponte, por exemplo, a gente tem aluno de 24 municípios. E a gente trabalhava mal o aluno do interior. Então, a gente ficava esperando ele vir aqui para dar algum conteúdo, mesmo com todo o item já disponível. Então, ano passado, a gente fez um levantamento, quem não tinha computador, quem não tinha internet, a gente conectou todos os alunos. De fato, a gente gerou uma conectividade para eles e a gente passou a oferecer mais coisas online. Tiveram algumas coisas interessantes. Se o professor, foi muito difícil para ele a aula online, ele conseguir gerar o interesse do aluno. E muitas vezes o meu aluno, ele não tem uma sala igual eu estou aqui fechadinha, ninguém me incomoda que agora eu estou fazendo um programa. Tá? É o conto da sala com um monte de gente passando. Então é difícil ele prender a atenção do aluno. E uma das metodologias que deu certo nas nossas aulas foi a gente aproximar dessa tão sonhada metodologia invertida. Passa a matéria, deixa um aluno explicar para o outro, deixa o aluno, para não ficar só o senhor do conhecimento falando ali na frente. Então, para a aula ficar mais interessante, teve maior compartilhamento de experiência. Então, isso foi uma coisa que a gente quer levar. Aqui no Espírito Santo, nós estamos tendo aulas presenciais e tem algumas coisas que a gente optou por ficar híbrido. E as nossas fronteiras também, elas estão menores. Então, agora a gente pode pegar qualquer pessoa para dar uma palestra para o Instituto Ponte. E mesmo a gente podendo, antigamente, a gente ficava procurando aquele que podia vir. Então, eu acho muito importante o contato. Assim que foi permitido voltar às aulas, a gente voltou com alguma coisa híbrida. Ter o contato com o aluno é importante. Ele sair do ambiente é importante, mas tem muita coisa boa que vai também sobrar desse ano, e quem sabe mais um agora ainda, né, que a gente teve que ficar na tela. Muito bem. Professor, eu queria dar a resposta aí para vocês final, para a gente caminhar para o final, né? Tem tanta coisa para falar, o senhor falou no início lá das inteligências de Gardner, né? E acho que a professora trouxe muito bem isso também, na medida que a gente pode colocar na sala de aula essa metodologia invertida que eu não conhecia, mas, enfim, usar a tecnologia na medida que a gente puder democratizar isso. Eu já citei aqui, por exemplo, salvo engano, foi o Peru, que quando começou a pandemia, o governo distribuiu tablet para todo mundo. É lógico, país menor, outra condição, né? Mas não é só tablet que é o novo livro, é o Wi-Fi, né? Eu espero que a gente não tenha que esperar como é que chama o dono da Tesla lá, que ele disse que vai colocar o Wi-Fi via satélite para o mundo inteiro, né? Mas vai demorar um pouco, a gente tem que achar outras soluções. Então, professor, como é que o senhor vê essa escola do futuro? Como é que a gente pode dar essa virada aí e fazendo com que a tecnologia nos ajude aí após pandemia? Exato. A tecnologia, eu sempre vejo a tecnologia como algo extremamente positivo, né? Por mais que a gente saiba que a tecnologia ela possa gerar problemas nos níveis atencionais, né? Como até foi mencionado, às vezes a aula remota ela pode gerar níveis de distrações muito intensos. A tecnologia permite muitos recursos. A sala de aula invertida, como foi mencionado aqui, é o que eu uso atualmente, é o que eu uso nos cursos da área médica que eu trabalho. Eu mando a aula
com material para os alunos assistirem a aula, fazer exercícios em cima disso e depois, no momento da conferência ao vivo, eu vou trabalhar em cima disso, discutir em cima disso, que essa é uma tendência bastante importante. Existem muitas ferramentas, né? Ferramentas como Padlet, Mentimeter e dentre outros, o Kahoot, que são ferramentas que você pode fazer uma interação muito grande com o aluno durante as aulas, né? As aulas remotas. E eu acho que a escola do futuro realmente ela tem uma tendência de ser híbrida. Muito provável, isso vai baratear até custos, né, dentro de instituições e tudo mais. Hoje, com esse sistema online, nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, nós podemos ensinar o mundo todo. Né? E esses são recursos que precisam ser explorados constantemente para que a gente possa cada vez mais levar a educação, levar o conhecimento para todos os alunos. Então, a escola do futuro é muito provável, né? Assim, a gente sabe que mais de 90% provavelmente das instituições vão ser instituições híbridas. Momentos presenciais intercalados com momentos remotos, né, momentos online, onde esses momentos podem também ser tão ricos quanto. Mas uma coisa importante, não basta só fazer esses momentos assim de tecnologia e tudo mais, temos que também trabalhar, como foi mencionado, inteligências como a inteligência interpessoal de Howard Gardner, como ele menciona muito bem, né, o próprio Daniel Goleman também trabalha muito, né, a inteligência interpessoal é saber também se comunicar, saber interagir com as pessoas, então não basta estar só online, não basta você ter tecnologia na sua mão se você não sabe falar com uma pessoa, se você não sabe interagir, trabalhar em grupo. Isso é uma das bases aí extremamente importantes que a escola do futuro vai ter que trabalhar, ainda mais com a inteligência artificial que está aí a cada dia mais presente na nossa vida, né? Ela já é parte da nossa vida, mas que possamos saber trabalhar de forma efetiva, né? Todas as nuances de níveis também de inteligências para que possamos fazer parte desse contexto no mundo todo. Você sabe, Bartira, que quando a professora falar vira as cadeiras e vamos formar grupinho. Nossa, aquilo me dava uma agonia. Falava, agora tem que olhar para esse aluno. Só que depois era bom, porque a gente acabava aquela vergonha e essa interatividade é maravilhosa. Ô, Bartira, então eu queria te perguntar o seguinte. Eu estava vendo um vídeo do Christian Barbosa, né? E ele fala muito de administração do tempo e tal. E ele contando uma história. Ele falou, o filho dele falou para ele assim, olha, meu pai, o que eu vou fazer? Eu estou na adolescência, o que você me fala? Ele falou, você gosta de matemática, vai para a área de informática, que é uma área boa, né, promissora. Aí ele falou, depois passou uma semana, eu falei, eu orientei errado meu filho, né, porque o mundo tá tão incerto. Aí ele voltou e falou, filho, faz o seguinte, faça uma boa base de lógica, tenha um bom curso de inglês, entenda o que é o network, que isso que vai te salvar lá na frente, né? Mesmo adolescente, você vai ter que entender o que é isso e outras coisas básicas. E aí se prepara para o que deve porque ninguém sabe o que vem por aí. Só que você sabe, Bartira, o professor também, a gente ainda ensina para o Enem. Como é que faz para, principalmente na rede pública, é o ensino integral que vai dar essas habilidades de comportamento, estudo de educação financeira que a gente não tem na escola, para preparar esses meninos para a vida, né? Difícil, eu não sei a solução, não. Eu não sou educadora, eu falo que para o meu aluno, eu quero mudar a geração dele, então ele precisa passar no vestibular. Então não tem como, ele tem que estudar para a prova também. Mas eu acho assim, que ele precisa ter sonhos, ele precisa ter exemplos. Então a gente tem que conseguir, além de ensinar a matéria, que eu imagino que agora com a mudança do ensino médio, que passou a alteração do currículo, vai ficar um currículo mais passou no Congresso a lei, né, ano retrasado, que diminuir o número de matérias e ficar mais próximo daquilo que o aluno deseja, até para diminuir a nossa evasão. Mas hoje, ele tem que estudar para a prova, sim, porque esse é o sistema para entrar no vestibular. Não adianta também, eu sou contra o sistema e aí eu não entro. Não adianta. Hoje o que temos é isso. E ao mesmo tempo, ele tem que ver exemplos, coisas em que ele se estimule e que ele consiga fazer essa figura que o Alexandre também falou, aonde que eu quero estar. E a última coisa assim, muito importante que eu queria falar, acho que todo mundo tem que entender, é que assim, educação é responsabilidade de todos.
sabe? Quando começou a pandemia, teve uma mobilização muito grande da sociedade porque a gente não aceitou as pessoas passarem fome. E o meu sonho é que as pessoas falam assim, tem 30 milhões de estudantes na escola pública aprendendo pouquíssimo. A gente não pode aceitar. Como que nós vamos nos unir para mudar isso? E eu acho que quando a sociedade achar que também é meu papel lutar por uma educação básica de qualidade, e aí a gente vai ter realmente um avanço como sociedade. E eu acho que, eu não sou educadora, mas eu acho que é menos de 50 anos. Acho que essa pesquisa da UFMG que o professor citou, estou torcendo que ela já está desatualizada. Eu torço também, viu? Ok. Professor, então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, nós vamos voltar aí para o professor, né? E, por favor, com as suas palavras finais, professor. Eu concordo plenamente, eu acho que a educação é uma responsabilidade de todos, tá? Bartira, você é uma educadora de alma sim, tá? Você não adianta você dizer que não é, mas você demonstra, né, ter a educação na sua alma, isso é importante. É isso que buscamos, né? Que tenhamos pessoas que realmente olhem para a educação com mais cuidado. Se um país, para ser primeiro mundo, realmente ele precisa mudar a educação. Todos os países que estão despontando hoje, né, na análise do PISA e tudo mais, né, a OCDE, que faz toda essa análise, pode perceber, são países que investiram massivamente na educação. E isso é algo que realmente vai mudar. Isso realmente muda, né? Lógico, o nosso ensino público ele está defasado, ele tem, sim, ele tem, mas a questão é, precisamos reestruturar, precisamos fazer um movimento. Que nem eu falei, essa pesquisa que eu citei, uma pesquisa que estava baseada dentro de um padrão na realidade naquela época. Hoje temos tecnologia para isso, quem sabe isso possa mudar, né, intensamente e realmente possamos fazer com que fazer uma construção de uma sociedade mais culta, mais consciente, mais crítica, que possa realmente causar a modificação que a gente tanto quer, fazer com que o Brasil se torne realmente um país de primeiro mundo, um país que esteja na frente, produzindo cientificamente, intelectualmente, em todos os ramos da sociedade. E é isso que é uma visão, né? Até mencionado, né, Jeremias, que você acabou de mencionar, a gente tem que criar, né, estudantes que tenham conhecimento de finanças, sim. Empreendedorismo, sim. Fale uma ou duas línguas, também. Ou seja, que conheça tecnologia, também. Porque se você está num ambiente tecnológico e não conhece ainda a tecnologia, isso também é outro problema. Então, reparem que existem muitos pontos que precisam ser melhorados para que a gente possa realmente... E eu acredito, tá? Eu acredito sim, que cada um fazendo a sua parte, a gente pode fazer um todo cada vez melhor para esse país que é o nosso querido Brasil. E olha, se você que nos acompanha quer fazer a sua parte, procura lá o Alexandre Rezende, ele está perto de Campinas, acho que é Itu, né? Entrei no site dele aqui, é isso? Em Indaiatuba, que eu sou. Coloca em xeque a aula tradicional, neurociência e educação, como aprendemos, tem muita coisa. Vai lá, dá serviço para ele, porque olha, ele precisa trabalhar e é muito legal o site dele. Professor, tenho visto suas lives aí, parabéns. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, Jeremias. Foi sempre um prazer estar aqui. Dá serviço para ela lá, porque a Bartira, ela está com pouco serviço lá no Espírito Santo. Eu vou colocar aqui Instituto Ponte. Tem muito depoimento de vai lá ver as crianças que tem. Eles têm tudo cara de nerd e de inteligente, viu, Bartira? Eu olhei lá, gostei muito. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você pela oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado por acompanhar o Ideias e Debates. Educação é um tema recorrente e se você tiver dúvidas, quer participar, o nosso papo aqui é direcionado para os pais, para os professores, todo mundo que quer fazer uma educação melhor no Brasil. Obrigado e até a próxima edição.